Quem está feliz com Jesus, diga um amém. Amém. Desde já, quero já convidá-los para abrir a Bíblia comigo. Nós vamos começar lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes. Juízes em seu capítulo de número 15. Juízes capítulo 15. Enquanto você está à procura do texto, eu quero aqui externar a minha gratidão a Deus por este dia tão maravilhoso que Ele nos concede de poder estar aqui servindo, adorando o Seu nome. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande poder rever os amados irmãos, rever o pastor Elias, irmã Joelma, que aqui está. Eles estiveram mês passado, né? Mês passado estiveram lá na outra América. Eles amaram o frio. Eles então tá querendo mudar para lá, irmãos. Amaram. Tava menos 17, menos 20. A gente pegou uma semana passada agora, pastor Elias, menos 28 durante o dia. Aí teve um dia que bateu zero, a gente já queria ir para a praia. Tô brincando. Então, um prazer rever o pastor Elias, irmã Joelma, o pastor Márcio também, vice-presidente, é o meu amigão, irmã Natália. Cadê a Rebeca? Está ali, né, Rebeca? Bom te ver, Rebeca, que Deus te abençoe. Todos os obreiros, algum rosto aqui eu sempre estou lembrando, e que Deus abençoe a todos vocês. Ao irmão Genesi, tu é o responsável, homem, tu é o responsável. Aqui é a minha casa no Espírito Santo, mas não foi a primeira igreja que eu vim. Na verdade, acho que uns 4 anos antes de eu entrar nessa igreja a primeira vez, eu já vim acho que uns 4 anos seguidos, numa cidade vizinha aqui, e numa ocasião, o irmão Genesi me trouxe aqui, porque conheço a sua filha, o seu genro. Eles me abandonaram, tá? Mas é um prazer revê-lo, tá bom? Que Deus abençoe. Minha irmã também que está comigo, eu brinquei numa outra igreja que eu passei com ela, que eu tenho que falar com muita claridade que ela é minha irmã, porque depois se você for no meu Instagram ver outra mulher, vai dar rolo. Ela é minha irmã, embora a Joyce até pareça um pouquinho, né, branquinha também. Meus irmãos, é um prazer rever a todos, que Deus abençoe vocês poderosamente, amém? Para quem não me conhece, sou o pastor Bruno Andrade, eu resido nos Estados Unidos desde os meus 9 anos de idade. Vou trocar? Esse está bom. Eu resido nos Estados Unidos desde os meus 9 anos de idade, desde 98, junto com a minha família, meu pai, irmã, a irmã Bianca, minha irmã caçula, já passou por aqui, juntamente com o pastor João Paulo, acho que alguns conhecem, e estamos ali servindo a Deus até hoje. Se um dia, porventura, você passar pela América, pode passar lá, tem um lugar te aguardando. Se você quiser morar, o pastor Elias não ficará triste, você pode ir também. Amém? Eu sou embaixador, pastor, sou embaixador. O Trump expulsa, eu trago. Juízes capítulo 15, versículo 20, eu vou ler apenas esse versículo 20. Eu rogo muito a sua atenção nesta noite, porque nós estamos em uma escola bíblica de obreiros e líderes, e como é um assunto para obreiros e líderes, o assunto é de extrema importância para o seu crescimento. Eu vou ler apenas o versículo 20 e depois nós vamos voltar para o capítulo 15 em alguns outros versículos, mas para iniciar, versículo 20 diz assim: E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos, se referindo a Sansão. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Amém e amém. Meus irmãos, todo ser humano tem algum tique, alguma frescura na vida, e eu não sou diferente. No meu Instagram eu sigo algumas páginas de fotos antigas, de vídeos antigos. Eu sigo uma página lá de vídeos, os primeiros vídeos já registrados.
primeiras imagens de Nova York, primeiras imagens de Paris, primeiras imagens do Rio de Janeiro, que foi filmado por, se não me falha a memória, por um sueco. E eu gosto muito de ver essas imagens, fotos antigas. Eu entrei aqui hoje já me recordando do velho templo e da reforma que vocês fizeram. E eu gosto disso. E às vezes eu paro numa foto e eu fico pensando nela. Para mim parece uma obra de arte. Eu fico olhando e pensando profundamente. Como foi que aquela pessoa que está ali na foto ou no vídeo viveu? Como foram os seus dias? Quais foram os passos? Quais foram o motivo que levou aquela pessoa para tal casa, tal cidade? Ou, uma pergunta ainda mais importante, onde essa pessoa está agora? São coisas da minha mente. E o tempo ele passa. Quer um exemplo? Eu estava vindo para cá hoje e eu me recordei que já são quase 10 anos da minha primeira vinda aqui a esta igreja. Irmão Genesi, 10 anos se passaram. O tempo passa muito rápido. O tempo não espera ninguém. E essa velocidade do tempo, ela me traz muitas reflexões. Ela me traz muitas reflexões na mente. Porque eu paro para pensar sobre a igreja nos dias que nós estamos vivendo. E eu fico pensativo. Onde estão os Paulos de hoje? Onde estão os Pedros de hoje? Onde estão os John Wesley de hoje? Onde estão os Jonathan Edwards de hoje? Ou vamos para a atualidade? Onde estão os Daniel Berges da vida, fundador da nossa igreja? Gunnar Vingre da vida? Frida Vingre da vida? Ou do meu saudoso pastor que faleceu alguns anos atrás, por nome de Antônio Munhoz, na cidade de Americana, São Paulo? Onde estão esses homens? E certo dia, não faz muito tempo, eu estava fazendo uma caminhada no frio, e triste, e pensando comigo mesmo, e falando com Deus. E nesta caminhada, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E o Espírito Santo disse assim para mim: por que tu me pergunta isso? Por que tu pergunta onde estão esses homens? Esse é o seu tempo. Repito, esse é o seu tempo. E aquilo me pegou, e aquilo sacudiu meu coração, eu confesso aos senhores. Aquilo me trouxe lágrimas, porque eu parei para pensar na minha própria vida, nos meus próprios hábitos, na minha própria visão de algumas coisas, nos meus próprios sonhos. Porque precisamos, como igreja, em uma escola bíblica como esta de obreiros, precisamos entender que Paulo serviu a Deus ao seu tempo, que Pedro serviu a Deus ao seu tempo. Paulo não vai ressuscitar para fazer aquilo que é para você fazer. Pedro não vai ressuscitar para fazer aquilo que é para você fazer. John Wesley já foi. Fundadores da nossa igreja também já foram. Abraão serviu a Deus em seu tempo, lá no Antigo Testamento. A Bíblia diz que também Elias fez a mesma coisa, serviu a Deus em seu tempo. E a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele passou por essa terra, cumpriu a sua missão, cumpriu a sua tarefa e se foi. Eu estava lendo recentemente Gênesis capítulo 5, naquela grande lista de genealogias bíblicas, e está lá, e fulano viveu tantos anos, e ciclano viveu tantos anos, e de repente eu encontro 3 versículos dizendo: e Enoque andava com Deus. E aquilo me pegou, porque num capítulo de tantos nomes, Deus como que dizendo: para aí um pouco, não cita apenas esse nome, mas cita que esse homem andava comigo no tempo que eu dei para ele viver.
Hoje é o meu tempo, é o seu tempo, é o nosso tempo. Não existe desculpa. A Bíblia fala muito sobre tempo, a Bíblia fala sobre remir o tempo. Efésios capítulo 5, 15 e 16 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Colossenses 4, 5 diz assim: portai-vos com sabedoria, para que os que são de fora aproveitai as oportunidades. A Bíblia também ensina que a vida é curta, o tempo voa, o tempo passa. Salmos 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Guarda este versículo no teu coração nesta noite. Se você guardar esse versículo, talvez seja já o suficiente para você sair daqui cheio do Espírito Santo. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Tiago 4,14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por instante e logo dissipa. A Bíblia também nos ensina a usar o tempo para cumprir a vontade de Deus. Colossenses 3,23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A Bíblia manda, e aqui pega, tá? Aqui vai pegar. Aqui a Bíblia nos manda, nos ensina a sermos cautelosos em desperdiçarmos o tempo. Provérbios 10, 24. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada se encontra. É o preguiçoso. Existe um versículo, 2 versículos na verdade, no livro de Provérbios, em que o preguiçoso diz assim: tem um leão do lado de fora, não vou sair porque tem um leão lá fora. Em Jerusalém não havia leão andando pelas ruas de Jerusalém, mas é o preguiçoso. Ele cria coisa na cabeça e fica inventando desculpa para não cumprir o propósito de Deus. A Bíblia também nos enfatiza e nos ensina para nós termos um espírito, guarde isso por favor, um espírito de urgência quanto ao tempo. João capítulo 9, versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, é Deus dizendo para a sua igreja, é tempo de entendermos e termos um senso de urgência. Urgência, repito, urgência. Porque o tempo passa, o tempo voa. Certa vez lendo a história de um presidente por nome de Quincy Adams, ele celebrava 80 anos de idade. Ele residia na cidade de Boston e ao andar pelas ruas de Boston no dia do seu aniversário, um cidadão, um vizinho, vendo o ex-presidente, olhou para ele e falou assim: senhor presidente, feliz aniversário, mas me conte por favor, como é celebrar 80 anos de idade? O presidente ele respondeu, e eu anotei porque eu achei brilhante a resposta do ex-presidente. Ele diz assim: obrigado, eu estou bem, mas a casa em que habito está se desabando, se referindo ao seu corpo. A casa está se dilapidando, os anos e as estações estão destruindo a casa, o telhado está cedendo, as paredes tremem com qualquer barulho. O velho homem que habita dentro dessa casa já está percebendo que ela tem se tornado um lugar inabitável. Logo, logo eu vou ter que mudar desta casa, mas apesar disso eu estou bem. Ele estava dizendo: o meu corpo já não está mais aguentando o tempo. Se foi o meu vigor, se foi a minha força, se foi o meu entusiasmo, agora é só, o papo é dor na coluna, dor no joelho, dor de cabeça, é isso, é artrite, artrose, não sei o que mais, essas palavras não sei em português, é tanta coisa, e aquela, ou seja, se foi o tempo, meu amigo, o tempo ele é assustador, e isso tem me pegado. Eu não sei se você sabe, eu vou trazer apenas uma estatística para você.
Você sabia que um jogador de futebol brasileiro, quando ele atinge os seus 33 a 35 anos de idade, ele já está sendo considerado velho para o esporte? Você sabia que o jogador de basquete com 34 anos, ele também já está sendo considerado velho para aquele esporte? Você sabia que em uma posição do futebol americano, aquele futebol violento americano, em uma das posições daquele esporte, um jovem de apenas 27 anos de idade, ele já é considerado velho para o esporte? Você sabia que o jogador de beisebol com 35 anos já está pensando na aposentadoria? Aquelas moças que nas Olimpíadas, ele fica pulando, e ginástica, e pula e tal, quando elas atingem 20 a 24 anos, elas também já estão se tornando velha para aquele esporte. Porque o corpo não para, o tempo não para, tudo passa, tudo é muito veloz. E na minha pesquisa, eu parei para pensar e meditar sobre a velocidade do tempo. E você sabia que até culturalmente as coisas mudam? Quero um exemplo. Eu estava lendo um livro certa vez de D.L. Moody, o famoso evangelista D.L. Moody. E Moody, na sua biografia, conta que ele foi pregar em Londres, e ele levou uma moça, ou melhor, um rapaz, para tocar um órgão, um piano, e cantar. Foi um escândalo na igreja. Onde já se viu um instrumento desse na igreja? Porque era só a capela. O tempo foi mudando. Tivemos o tempo da proibição da bateria, a guitarra do Satanás. Ou seja, o tempo vai, as coisas, só eu que passei por esse tempo, só o tempo vai, as coisas mudam com muita velocidade, porque a cultura vai mudando, as coisas vão mudando. Você já percebeu que os grandes astros da música, eles atingem a fama, ou o auge da fama, ainda muito jovem, muito jovenzinho? Exemplo, Elvis Presley. Ele atingiu o pico da fama dos seus 21 aos 25 anos de idade. Os Beatles, o pico da fama, também aos 25 anos de idade. Bob Dylan, com 22 anos de idade. Michael Jackson, dos seus 24 aos 30 anos de idade. Madonna, dos 25 aos 35 anos de idade. Whitney Houston, 22 anos de idade. E assim se vai. Alguém chega, como Elvis Presley, atinge o coração da massa mundial, e as meninas choram de paixão por ele, chora pela sua voz tão brilhante. Só que daí, pouco tempo depois, surgiu uma nova banda, um outro grupo, os Beatles. E aí todo mundo agora começa a deixar Elvis Presley de lado, e aí vira os Beatlemania, e vão chorando atrás dos Beatles. E Elvis Presley fica meio sentido com isso, como que dizendo: não posso perder o meu espaço, eu não posso perder a minha fama para esses meninos aí da Inglaterra. Ou seja, o mundo passa muito e muito e muito e muito veloz. E além de tudo isso que eu acabei de falar, nós somos especialistas, principalmente a minha geração, especialista em perder tempo com coisas bobas, tolas. Somos especialistas nisso. E para piorar, a nossa vida não é tão produtiva quanto imaginamos. Quer que eu lhe provo? Eu lhe provo. Se você dormir em torno de 6 a 8 horas por dia, sabe quantos anos da sua vida você passará dormindo? Se você viver 80 anos de idade, você passará em torno de 20 a 27 anos dormindo. Então, se você dorme 6 horas toda noite, ou 8 horas toda noite, você estará dormindo 20 a 27 anos da tua vida. Então, para quem dorme 12, 13, 14, meu pai, vai chegar na glória e nem vai perceber. E se eu falar para você que o cidadão passa 30 minutos no chuveiro, 10 minutos no chuveiro, vamos adicionar mais 2 horas no telefone, vamos adicionar mais 3 horas nos seriados da vida, vamos adicionar mais, talvez a minha região é isso, 2 horas no trânsito,
num trânsito infernal, e você está ali agarrado, e todo dia 1 hora para o trabalho, 1 hora para voltar, e aquela coisa toda. Eu fui fazer uma soma de tudo isso, de 27 anos dormindo, de todos os dias 2 horas no telefone, e de todos os dias 15, 30 minutos no chuveiro. Eu fui fazendo um cálculo, uma matemática, e fui brigando comigo, e eu cheguei à conclusão que a gente passa em torno de 48 anos da vida, apenas fazendo coisas que não são produtivas. 48 anos da vida. E além de tudo isso, nós temos outros problemas: vícios, iras, rancor. 10 anos se passam, 20 anos se passam, vem um camarada contando o mesmo problema dos anos 90. Meu filho, já passou. Avança, pelo amor de Deus. E aí passa 20 anos, aí volta com o mesmo problema. O presidente já mudou, já veio outro, um morreu e tal, e ele continua. Então, além de todo o desperdício natural do percurso da vida e de hábitos que a minha geração está formando e tendo, nós ainda temos traumas para vencer, barreiras para vencer, coisas inúteis que estão agarradas em nós, que talvez pegamos dos nossos pais, e assim se vai. E tem mais uma pequena estatística, e já volto para o texto. E você que vem para o culto apenas domingo à noite? Domingo é o dia de servir a Deus. Domingo é o dia, o culto começa às 19 horas. Quando dá 8h30, aí você já, meu pregador, amanhã é feriado, né? Não vou parar não. E tal, e quer ir embora. Ou seja, apenas 2 horas de culto durante a semana. E durante a semana não tem uma leitura bíblica, não tem uma oração, não escuta uma pregação, não escuta um louvor, não vê nada espiritual. Escuta, o que você alimenta é o que cresce. Eu vou repetir, o que você alimenta é o que cresce. Se você alimentar a tua carne, a carne vai sobressair, vai crescer. Se você alimentar o teu espírito, você vai ser um tremendo homem de Deus, uma tremenda mulher de Deus neste tempo. Escute, por favor, porque eu estou apenas trazendo essas estatísticas, porque esse é o meu tempo, esse é o seu tempo. Você é obreiro de Cristo, você é uma mulher de Deus, você foi chamado para uma obra específica. Você não é uma florzinha de Jesus Cristo, você é soldado de Cristo. Você não é a princesinha xodozinha de Jesus Cristo, que ninguém lhe toca, ninguém lhe rela. Você é soldado de Cristo. Você é um soldado de Cristo. Você está aqui para um objetivo. Olha para mim, por favor. Você está aqui para um objetivo. Qual é o objetivo? É trabalhar para o reino. Eu vou repetir: trabalhar para Deus. É simples o que eu estou falando, mas é verdade. É trabalhar para Deus. Qual é o propósito da nossa vida? Trabalhar para Deus. Qual é a nossa missão? Trabalhar para Deus. Qual é o nosso objetivo? Trabalhar para Deus. Qual é o nosso sonho? Trabalhar para Deus. Qual é a minha aposentadoria? Crente não aposenta, crente morre trabalhando para Deus. Trabalhar para Deus. Eu quero trabalhar para Deus. Aí tá velhinho, tá trabalhando para Deus, trabalhando para Deus. Você não é Alice no país das maravilhas, um oceano de rosa, sentindo o cheiro de perfume. Você é obreiro do Senhor. Eu vou repetir: você é obreiro do Senhor. Você é líder, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Então arregaça as mangas aí e diga assim: eu vou aprender a lidar com o tempo, e em porcaria eu não perco mais. Agora é para Deus, é para Deus, é para Deus, é para Deus. Mas entenda, por que eu li esse texto para vocês? Ele julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Porque quando eu parei nesse texto, depois de ler o capítulo 15, eu cheguei aqui e eu fiquei triste. Eu me angustiei.
Porque a vida de Sansão era para ser uma. Todo o propósito de Deus era um. Mas de repente começou a mudar. Quer um exemplo? Vamos pausadamente. O nascimento de Sansão foi um milagre. A mãe de Sansão era estéril. Um anjo certo dia chega a ela, a Manoá, seu pai, e diga assim: vocês vão gerar. Você vai ter um filho. Milagre. Era estéril. E vai ser um nazireu, ou seja, vai ser separado, consagrado. Vocês sabem, essa igreja tem bons mestres. O nazireu não era para consumir nada da videira, não era para cortar o cabelo, não era para se aproximar de cadáveres. E o pai de Sansão, Manoá, ele diz assim: Senhor, por favor, manda o anjo de volta, manda o mensageiro de volta. E repita a mesma mensagem. Irmão, ouvir Deus uma vez já é bom, não é? Imagina se pedir para ele repetir. E aí volta o profeta: assim diz o Senhor, a mesma mensagem. Foi o nascimento de Sansão. Esplêndido, coisa magnífica, coisa de Deus. Ele foi escolhido por Deus, nascido cheio, debaixo de milagres. E se eu te falar que a tua vida também é um milagre? E se eu te falar que você não nasceu à toa? E se eu te falar que a semente que foi entrando no ventre lá na tua mãe não foi a semente mais rápida, mais inteligente, mais forte, veloz? Não foi. Foi a semente que Deus escolheu e foi você. E se eu falar que eu não sei o nome aqui de 5 pessoas, de 10 pessoas, e Deus sabe o nome de cada um, e a Bíblia ainda diz, até os fios de cabelo. A tua vida é um milagre. O teu nascimento é um milagre. E tem mais, o teu chamado também é um milagre. Sabe quem te chamou? Não foi o pastor, foi Deus. Foi Deus que te chamou. Deus olhou para você e falou assim: ali vai ser a minha serva que vai executar a minha tarefa. Aquela ali, ó, vai ser regente. Aquele ali vai ser um líder. Aquela ali vai ser esposa de pastor. Aquele ali vai dirigir congregação. Aquele ali vai ser itinerante. Aquele ali vai ser mestre. Aquele ali vai ser doutor. Aquele ali vai viajar o mundo. Deus te chamou. Deus te chamou. Guarda isso. Você crê nisso? Levanta a mão por um instante. Crê? Todo mundo de acordo? Posso continuar? Todo mundo de acordo? Deus te chamou. Mas de repente, a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor começou a impelir Sansão de quando em quando para o campo de Dan, Zorá, Estaol. E ele começa a mostrar a sua força, um rapaz forte. Quem é da escola dominical de criança sabe, né? Forte, vistoso, com todo o poder para, irmão, para fazer um governo extraordinário em Israel. Ninguém iria resistir àquele Sansão, com aquilo que ele tinha, a força que ele tinha, a certeza do chamado que ele tinha. Mas Sansão tinha um problema: não entendia o tempo. Ele não entendia que o chamado não está acima da obediência, é a obediência que está acima do chamado. Eu vou repetir porque você não entendeu. Obediência acima de qualquer coisa. Eu vou repetir: obediência acima de qualquer coisa. Pastor Elias, eu estava num lugar, tenho que ter cautela porque tudo hoje é filmado. Eu estava num lugar esses dias e de repente eu estou dentro do carro, eu olho para o rapaz, 5 minutos, o Espírito Santo, ou o meu coração, ou discernimento, ou coisa da minha mente, e já falou comigo: esse daí nunca vai prosperar, esse daí é rebelde, porque não entende o que é obediência. Porque ele me pegou no aeroporto, sentei no carro, ele começou a falar mal do pastor dele. Eu falei: esquece, isso aí não tem jeito não.
Porque acima de qualquer coisa, obediência aos princípios de Deus. Quer ser abençoado, igreja do Alecrim? Quer ser abençoado? Guarda os princípios de Deus na tábua do teu coração. E lá vai Sansão, você sabe a história. Vai mexer no cadáver do leão, quebrando princípios, quebrando ordenanças. E para piorar, só para voltar um pouquinho, a Bíblia diz assim, que quando o mensageiro traz a mensagem a Manoá fica tão empolgado, que ele fala assim: vou fazer um churrasco para vocês, vou fazer uma festa para vocês. E aí o mensageiro fala: não façam um altar a Deus. Então o nascimento de Sansão foi debaixo de altar de gratidão. Vou falar agora para quem é filho de crente. Tua mãe orou muito por você. Teu pai orou muito por você. Tua mãe fez muito calo no joelho por você. Tua mãe celebrou muito o dia que você nasceu. Agora eu falo com todos. Tua mãe celebrou muito o dia que você nasceu. Pensou no nome mais bonito possível, embora às vezes tenha errado. Mas era dia de júbilo. E tira foto e posta: meu filho, meu anjo, minha princesa. É tempo de celebração. Mas Sansão não está entendendo a dimensão do chamado. Porque sabe quais foram as primeiras palavras de Sansão na Bíblia? Eu vou lhe provar. Juízes capítulo 14, versículo 2. Sansão declarou ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher indigna dos filisteus. Agora pois, tomai aquela mulher, traga aquela mulher para mim. As primeiras palavras do grande líder que Deus tinha chamado foi: eu vi uma mulher e eu quero ela. Não foi: eu vou dar louvores a Deus, a minha vida é para Deus, eu vou me render a Deus. As primeiras palavras de Sansão registradas na Bíblia são essas: eu vi uma mulher e eu quero ela. Seu pai, temeroso, entendendo princípios, entendendo o perigo de se alinhar com o mundo, o seu pai fala assim para ele: não há porventura mulher entre todo o meu povo? Por que tu vas tomar mulher dos filisteus? Por quê? E disse Sansão ao teu pai: eu quero esta, porque ela me agrada aos olhos. Porque ela me agrada os olhos. Deus não te chamou para você perder a guerra da concupiscência dos olhos. Deus não te chamou para você perder a guerra. Sansão, ele tinha que entender que ele é forte. Sansão, ele tinha que entender que ele é único. Sansão, ele tinha que entender que ele era líder de Israel. Sansão, ele tinha que entender que ele não poderia continuar brincando com a carne, porque o tempo está passando. Sansão, ele tem que entender que aquilo que agrada aos olhos talvez não agrada a Deus, que aquilo que eu escuto talvez não agrada a Deus, que aquilo que eu faço não agrada a Deus. E o tempo está passando e o povo está perecendo por responsabilidade de Sansão. Ai. E se eu te falar que o teu vizinho está sofrendo por causa de você? E se eu te falar que a tua igreja está sofrendo por causa de você? E se eu te falar que tem gente que não vem para a igreja, irmão, eu não sou mais itinerante, sou pastor de igreja, eu ando meio... E Sansão vai casar com a moça. E para piorar o cenário, capítulo 14, versículo 12 e 15, Sansão chega nas bodas cheio de gracinha. Todo cheio de gracinha. Na festa de casamento com a filisteia. E chega dizendo assim: eu vou fazer um enigma para vocês adivinhar. Vamos lá. E celebrando, vou fazer um enigma. E se durante os 7 dias de festa vocês descobriram os enigmas, o enigma que eu vou fazer, eu vou dar para vocês 30 lençóis e 30 mudas de veste. Aí ele lança o enigma. Do que
que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. E durante os 3 dias, diz o versículo 14, eles não conseguiram dar a resposta a Sansão. E ficaram, meu Deus, que negócio é esse? Que confusão é essa? Que enigma é esse? O que é isso? O que é isso? E Sansão, acho que lá no cantinho, dizendo, nunca vão descobrir. Rindo, zombando, nunca que vão descobrir. E ficava, imaginação minha, e ficava pelos cantos, eu que vou ganhar presente, nunca que eu vou dar 30 lençóis para eles, eu que vou ganhar presente. Só que acontece, é que, Sansão, larga de ser bobo, porque quem anda por aqui é enganado por aqui, mas quem anda guiado pelo Espírito é protegido pelo Espírito, é amparado pelo Espírito. Quem anda aqui vive no Salmo 91, quem anda aqui é protegido, aonde ele entra é protegido, ele sai, ele é protegido, dormindo ele é protegido, no meio do crime ele é protegido, no ministério ele é protegido, porque ele tem uma conexão com Deus. Mas Sansão, não. Só que aí os filisteus chegam na mulher que ele acabou de casar com ela e diz assim, olha, conversa com o teu marido, manda ele explicar para você esse enigma aí, caso contrário, vamos colocar fogo em você e na família do seu pai, todo mundo vai morrer. Ele convidou a gente para a festa de casamento dele para nos roubar, para rir da nossa cara. E ela vai, a mulher, ficar no ouvido de Sansão, conta para mim aí o enigma, conta para mim aí, fala para mim, meu amorzinho, tu sabe, né, e a vida é toda tua, conta para mim o enigma. E ele foi e contou. Esse é o meu tempo, e a minha geração precisa entender que precisamos nos render ao Espírito, para não cedermos às cobiças da carne. Aleluia. Esse é o meu tempo. E quem não pede orientação divina para decidir as coisas, sempre é enganado por pessoas. Fulano me enganou. Problema do fulano. Se você é guiado por Deus, dá uma reviravolta tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e dá tudo certo, porque está vivendo debaixo da autoridade e do poder do Espírito Santo. O desejo de Sansão agora se torna uma festa de confusão, porque ele é enganado, ela conta, ele é atacado, ele não entendia o provérbio de Salomão, que disse, consagre ao Senhor tudo que você fizer, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ele não entendia isso, pelo contrário, ele acreditava na força sua. Passado alguns dias, capítulo 15, algum tempo depois, Sansão foi visitar a sua mulher com um cabrito, forma de apresentar na época, e vai levar um cabrito para a mulher, e quando vai levar o cabrito, ele como que dizendo, vou para o quarto da minha mulher, vou lá dormir com ela, mas o pai para ele, e fala assim, você não pode entrar, Sansão, porque ela é minha esposa, ela é minha mulher, claro que eu posso entrar. Verso 2, eu estava tão certo que você odiava ela, que eu dei ela para o teu amigo. Ela não é mais tua, agora ela é do teu companheiro. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com a sua irmã no seu lugar. O pai pegou a mulher de Sansão e entregou a outro. Sansão ficou bravo, saiu metendo fogo em tudo, arrumando confusão, e arruma uma confusão gigantesca. 1000 homens saem atrás de Sansão, e tem muita gente que celebra, dizendo, Sansão matou 1000 homens, Sansão não era nem para estar naquela guerra,
Porque a guerra de Sansão aqui, relacionado aos 1000 homens, não é uma guerra para o povo de Israel vencer, é vingança dele. É uma guerra do ego. É uma guerra da carne. A guerra que Sansão está entrando aqui é por interesse próprio, não é para o povo, não é para o reino. Sansão, você é líder, a tua missão é lutar em prol do reino, e não de vingança, e não com ódio. Deus disse a Josué: Josué, tu serás uma bênção para o povo. Líder não é sobre você, é sobre o povo, é sobre a igreja. Tá duro, né? É sobre o povo. E Sansão agora, e o povo celebra, e ele matou, feriu 1000 homens com a queixada de jumento. Não era nem para ele estar nessa guerra. Até na guerra, matando os inimigos, ele está com interesses errados. Ei, e se eu te falar que estamos cheios de obreiros? Deixa eu falar igual aqueles pastores assembleanos. Aqui não, né? Não. Lá em Bridgeport, é assim que eles falavam? Lá em Bridgeport, na minha cidade, tem. E se eu falar que tem um monte de obreiro lutando guerras totalmente que ele não foi chamado para lutar? Erradas. Entra em território que não é dele, entra em confusão que não é dele, entra em debate de YouTube que não é para ele. Esses dias um obreiro meu foi lá e meteu um comentário debaixo de um pastor do Brasil. Aí eu mandei uma mensagem para ele, falei: meu irmão, deixa eu te explicar, tu conhece o pastor do vídeo? Aí ele falou assim: não conheço. Eu falei: então por que tu escreveu? Não, porque ele tem um ar de soberbo. Eu falei assim: ele tem um ar, mas ele é soberbo? Você conhece? Já tomou um café com ele? Sabe quem ele é? Não. Eu falei: pois é, vai lá e apaga. Apaga, porque essa guerra não é sua. Essa guerra não é para você. Não entre em guerra que não pertence a você. Você já tem as suas guerras. A sua guerra é contra o inferno. A sua guerra é contra os principados tentando dominar a tua alma. Mas diga nesta noite: eu vou vencer esta guerra, porque o Espírito vai crescer aqui dentro e eu vou triunfar. Quem pode adorar? Um minutinho. Quem pode adorar? Saiba escolher as tuas guerras. Sai matando 1000 homens à torta direito porque tu está irado, não. É o teu ego que está lutando. Não, mas é por uma justa causa. Sim, do seu ego, baseado na justiça do ego. Irmão, eu estou pregando aqui como pregasse na minha igreja, tá? Então posso, né, pastor? Eu tô na minha igreja aqui. É isso aí. Mas vamos lá. Capítulo 16, e versículo 1. E foi-se Sansão a Gaza, e ali viu uma prostituta e entrou com ela, perdendo mais tempo. Já casou errado, já foi atrás de uma mulher da Filisteia, já arrumou uma confusão. 1000 homens foi atrás dele, ele teve que lutar contra 1000 homens. Ele cai no chão com muita sede, clamando a Deus por água. E Deus, foi a primeira oração de Sansão. Ele clama a Deus por água, Deus manda água para Sansão. Aí eu falei assim: agora ele vai ser transformado, porque ele matou 1000 homens, é cansado, e agora está aflito. Ele se levanta, Deus manda água para ele, aí ele se levanta, e ele entra no outro capítulo. E ele foi atrás de uma prostituta e entrou e dormiu com ela. Meu Deus, o tempo está passando. O tempo está passando. E aí depois eu pulo para o versículo 4, lendo isso hoje no aeroporto, entro no versículo 4, e depois disso, aconteceu que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. O meu português é pobre, nunca estudei aqui, mas aí eu fui no dicionário lá dentro do aeroporto, e eu falei assim: afeiçoou, isso aí tem um significado diferente. Não foi apenas desejo, não foi apenas uma atração, foi um apego. Foi um apego.
Ele foi totalmente afeiçoado por ela, pela carne. Obreiro de Deus não foi chamado para ser afeiçoado pela carne. Obreiro de Deus foi chamado para lutar contra a carne, para lutar contra o ego. Obreiro de Deus não fica perdendo tempo. Obreiro de Deus sabe que o dia está findando, a noite vem, aonde ninguém poderá mais trabalhar. O obreiro de Deus sabe que a trombeta do arrebatamento está chegando aí. O obreiro de Deus entende a urgência missionária e a urgência do chamado. Ele não entendia. Acompanhe, por favor. Olha a confusão que eu narrei para você. Primeira confusão: casou, terminou em briga, a mulher pediu o segredo e ele revelou. Ele foi deitar com uma prostituta, e aí deu briga também, nas portas da cidade. Daí ele vai agora se afeiçoar por Dalila. Lembra aquele ditado? Quem briga com fogo um dia se queima? E aqui está acontecendo isso. Escuta, Deus te chamou. Eu vou repetir: Deus te chamou. Não perca mais tempo. Deus te chamou. Dalila chega em Sansão e fala assim: fala para mim o segredo da tua força. Aí ele vai e faz uma historinha lá, e se me amarrar com isso, aí amarram ele. Aí ele estoura. Aí Dalila chega nele e fala assim: meu amor, tu me enganou, a tua força continua. Aí ele fala assim: se me amarrarem com cordas novas, eu vou perder a minha força. Aí ele é amarrado com cordas novas. Irmão, tu não aprendeu ainda, Sansão? Irmão Sansão, tu não aprendeu? Capítulo 14, tu contou o segredo e deu rolo. E foi contando e deu rolo. Tu contou sobre as cordas e ela amarrou com a corda. Tu contou sobre e amarrou também, e tu não aprendeu ainda. A pergunta é: quando é que a gente vai aprender? Quando é que a gente vai aprender que a vida com Deus é séria? Que o chamado custa tudo que nós temos, que o chamado dói, que o chamado é solidão, que a gente não pode se afeiçoar com nada, nem com isso aqui, nem com posição, nem com carro, nem com igreja, nem com nada. Quando é que a gente vai aprender que é o reino de Deus? Quando é que a gente vai aprender? A gente vê erros, e a gente cai nos mesmos erros. Mas nessa noite, amigo, o Espírito de Deus passa neste meio, aquecendo corações, para entender que é uma noite de completa transformação, que é uma noite de mudança, que é uma noite de mudança. E lá vai Sansão: se cortar o meu cabelo, eu vou perder a força. Não faz isso, Sansão. Ele ficou deitado no colo de Dalila. Acorde hoje para cumprir o teu chamado. O Espírito de Deus está aqui agora. Antes que o diabo arranca por completo a tua força, o Espírito Santo está falando com você hoje, agora, aqui neste templo. E Ele está dizendo para você: já deu o que tinha que dar. É noite de voltar e cumprir o propósito original que eu estabeleci na tua vida.
É hora de voltar, é hora de voltar, é hora de voltar, é hora de voltar e dizer: Deus, eu nasci, foi um milagre, é um milagre eu estar aqui hoje, é um milagre eu estar aqui hoje, mas eu estou falhando, mas hoje entra uma voz profética dentro desse tempo dizendo: Sansão, não dê mais um passo, porque talvez não vai ter mais volta. Sansão, para, não fala, não faça, não diga, não dê mais um passo. Para, Sansão, você foi chamado. Você foi chamado. Não faça isso. Tem o meu plano que eu tenho. E, gente, vamos fazer uma imagem aqui agora, pastor Márcio, pastor Elias. O que será que Deus poderia fazer com Sansão? Se desde o começo ele entendesse princípios. Para e pensa aí você. Como será que era para ser a vida de Sansão, se na sua juventude ele tivesse entendido que obediência acima de qualquer coisa. Com aquilo que ele tinha de força, ninguém iria aguentar aquele líder de Israel. Versículo de número 20: e nos dias dos filisteus, Sansão governou por 20 anos, mas o texto não era para ser daquele jeito. O texto era para ser: eliminou os filisteus, acabou com os filisteus, Israel floresceu, Sansão foi abençoado, os filhos de Sansão foram abençoados, as filhas de Sansão foram abençoadas, todo o arraial de Israel debaixo de abundantes bênçãos do céu. Mas ele vai contar o segredo. Qual é a história que você vai escrever a partir de hoje? Qual é? E ele conta o segredo. Eles entram lá, corta o cabelo de Sansão, e agora vai entrar o versículo mais triste da Bíblia. Para mim, é o versículo mais triste da Bíblia, porque olha o que ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Esse daqui, irmão Genesi, é o versículo mais triste da Bíblia. Porque ele está dizendo: eu vou me levantar. Mais uma vez, me amarrar, eu vou me levantar, 1000 homens para mim não é nada, portas pesadas, muros, o que for, eu vou guerrear. Só que ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado. E se eu te falar que nós vivemos um tempo de muita gente querendo fazer a obra de Deus, mas ele não percebe que o Senhor, o Espírito Santo já se retirou, e ele tenta fazer na base da força, do intelecto, fazendo na barra, porque ele é rato de igreja, ele entende todo o sistema, a paz do Senhor, meu santo amado homem de Deus, mas o Espírito já se retirou. Aí ele pega o microfone: a paz do Senhor, meus irmãos, e Deus me deu uma mensagem. Deus não deu nada, não está falando o nome de Deus em vão, porque o Espírito já se retirou. Ele assume um cargo, tenta fazer, mas ele não está entendendo que está quebrando tanto princípios que o Espírito já se retirou. E faz isso, e faz aquilo, mas o Espírito se retirou. E agora, aí reclama, porque a frustração traz reclamações. Aí reclama: a culpa é do Lula, do Bolsonaro, do Trump, é do pastor Elias, é do Márcio, certeza. Não é
que o Espírito já se retirou. E posso falar? Nada vai dar certo. Meu irmão, com o Espírito Santo dentro de nós, a gente vai lutando, guerreando, batendo de cara na parede, pai, guerra, e sangra daqui, sangra dali, mas ele vai dando força, ele vai nos enchendo. Tu tá para baixo, o pastor vem aqui, prega, você se alegra. Tu tá meio exaltado, a palavra vem te dar uma sapecada e você abaixa o ego e tal. Imagine fazer sem o Espírito Santo. É um artista. Consegue fazer, mas a igreja não aguenta mais artistas. Eu vou falar. A igreja de Cristo não aguenta mais artistas. A igreja, eu estou falando, a igreja, ela está sedenta por algo autêntico, verdadeiro, genuíno, real. A igreja se acostumou com barulho. A gente sabe fazer o negócio acontecer. O pregador vem, pega aqui e começa assim, diz o Senhor, receba. Aí todo mundo, e Deus não falou coisa nenhuma, porque nós viramos artistas de púlpito, mas o Espírito se retirou, o Espírito foi embora. Mas nessa noite eu clamo ao meigo Espírito de Deus, nos dê uma segunda chance. Precisamos do poder do teu Espírito. Se você quer algo genuíno e verdadeiro, peça ao Espírito agora. Peça. Se você está cansado, peça algo genuíno do Espírito agora. Peça aí. Eu vou lhe dar 1 minuto para você falar com o Espírito de Deus. Fala com Ele agora. Eu não sou dessa época, irmão Genesi. Eu não sou dessa época, pastor Elias. Mas os meus saudosos me contam que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, elas não eram muito de levantar e de pular, mas todo mundo tinha um lenço, ouvindo os hinos da harpa, a lágrima rolando e todo mundo enxugando as lágrimas, porque era autêntico, era o poder do Espírito. Não tínhamos mídia na igreja, não tínhamos foto, não tínhamos Instagram, mas o Espírito estava na casa, reinava na casa, governava a casa. Eu estou com saudade. Eu vou me levantar. Não se levanta sem o Espírito. Eu vou deixar 1 minuto para você falar. Fale com o Espírito Santo enquanto eu tomo uma água aqui. Fala com ele aí. Eu tenho contado um testemunho, eu vou repetir aqui. Alguns dias atrás, algumas semanas, meses atrás, eu li um livro de um famoso pregador da Europa, Inglaterra, por nome de Smith Wigglesworth. E Deus fez alguns milagres no culto que o pastor Wigglesworth pregava. Deus abalava o ambiente, um homem de muita oração. E aí certo dia ele está entrando na cidade de Londres, e um rapaz ficou sabendo que o pregador Wigglesworth está chegando. E aí ele diz assim: por favor, traga aquele homem de Deus na minha casa, eu preciso falar com aquele homem de Deus. E o pastor Wigglesworth vai entrando na casa do rapaz e dá de cara com o rapaz na cadeira de roda, obeso, pernas finas. Pastor Wigglesworth, com seus obreiros, olha para o rapaz e diz assim: jovem, estamos aqui a seu pedido, por favor, fale para a gente, o que o senhor quer que a gente faça por você? Ele disse: eu preciso de uma oração. Amém? E o que você quer nessa oração? Porque na mente do pastor, está ouvindo falar por aí que eu preguei e Deus curou. Ele é cadeirante, então ele imaginou o que seria. Aí ele pergunta para o rapaz: rapaz, fala para mim o que você quer. Aí ele
olhou para o pastor Wigglesworth e disse assim: pastor, mas eu tenho um desejo tão grande, de ser batizado com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. O meu coração arde de vontade de falar línguas estranhas e ser cheio. Pastor Wigglesworth achou aquilo bonito e falou assim: vamos orar. Reuniu os obreiros e ora por ele, e ora por ele, e ora por ele, e ora por ele. E aquele jovem foi sapecado de poder e começou a jubilar na cadeira, e jubilou em línguas estranhas, e rajada, e se empolgou. A cadeira virou. Quando a cadeira vira, o pastor Wigglesworth, preocupado, disse: levanta o rapaz. E eles não conseguem levantar aquele rapaz obeso. Aí o Espírito Santo falou ao pastor Wigglesworth: pronto, ora para ele levantar agora. O pastor olhou para a perna fina do rapaz e disse: é impossível essas pernas aguentar este peso. Mas aí o Espírito Santo falou: ele não pediu para andar, ele pediu a presença do meu Espírito. Tem gente que já entendeu. Ele pediu a presença do meu Espírito. E porque ele pediu a presença do meu Espírito, batismo com o Espírito Santo, ele vai andar hoje. O pastor criou coragem, falou assim: levanta e anda. O rapaz levantou, andou, tornou-se pregador itinerante, fazia caminhada de milhas. Sabe por quê? Porque quando você procura, luta e guerreia primeiro pelo reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas é com Deus. É com Deus, é com Deus, é com Deus, é com Deus, é com Deus. Queira a presença do Espírito agora. Peça a presença do Espírito agora. Anele, diga, peça, clama, Espírito. Eu quero. Aí. Mas Sansão não ouviu, preciso concluir. Mas Sansão não ouviu. Versículo 21. Então os filisteus pegaram ele, arrancaram-lhe os olhos. Fica esperto. Arrancaram-lhe os olhos. Fizeram descer a Gaza. Foi lá em Gaza. Amarraram com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Arrancou os olhos dele, desceu para Gaza. O homem que nasceu com um lindo propósito, descendo para Gaza sem os olhos. O homem que Deus disse a Manoá: você vai ter um filho, vai ser separado, é escolhido. Agora ele está todo amarrado, sem os olhos, descendo para casa, amarrado, moendo no cárcere. Está trabalhando para o inimigo, está moendo para o inimigo, está servindo o inimigo, está prosperando o inimigo, quando ele era para estar trabalhando para Deus. Você não foi chamado para trabalhar para o Satanás, você foi chamado para trabalhar para Deus. Nós somos trabalhadores de Deus, do reino. Você não foi chamado para descer para Gaza, você foi chamado para triunfar em Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele desceu, foi descendo,
todo acorrentado. Versículo 22, eu estou só seguindo o texto. Mas aí eu tenho uma palavra de esperança para finalizar. Para quem já chegou no último estágio, ele está lá moendo, sem olhos. Versículo 22. Olha a misericórdia de Deus aí. Vocês estão lendo? Vocês estão lendo aí? Sabe o que eu vejo aí? Deus é tão misericordioso. Meu irmão, meu sangue é muito quente. Eu sou neto de sergipano, cearense, baiano, espanhol. Eu tinha mandado ele lá no fundo, lá no mais fundo do inferno. Eu te chamei, fez de palhaçada com a minha cara, tu é um cabra safado. Mas Deus é diferente. Ele é misericordioso, longânimo, bondoso, compassivo. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer. Porque o diabo pode destruir tudo, mas o original aqui, só Deus tem. Só Deus tem. O cabelo crescer não é para Sansão viver como antes, mas o cabelo crescendo é Deus dizendo: você vai terminar melhor do que você merece. Aleluia! Você vai terminar melhor do que você merece. É profético para alguém aqui hoje. O que eu acabei de falar é profético para alguém aqui hoje. A misericórdia está dizendo: você vai terminar melhor do que você merece. Deus, mas eu fracassei tanto, eu fiz isso. A minha graça te basta. Eu quero trazer você de volta. E você vai terminar melhor do que você merece. Você vai terminar melhor do que você merece. Eu vou encerrar agora. Você vai terminar melhor do que você merece. Ele está dizendo para você: que tal? Eu não sei, vou encerrar agora. Eu não sei qual estágio da vida você está. No início das primeiras decisões. No segundo tempo das decisões. Lá no capítulo 14. Ou se você está no terceiro tempo da Dalila. Eu não sei em qual estágio você está. Mas o Espírito está tentando falar ao teu coração. Se é no primeiro, segundo, terceiro ou quarto. É dia de dar uma volta. Abraçar com a misericórdia. Ser um obreiro de valor. Ser uma mulher de valor. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Então fica sobre os seus pés comigo, por gentileza. Por favor, músico, me ajude, por favor. Cadê os músicos? Por favor, bem suave, bem suave. Mas escuta, porque eu vou encerrar. Já entreguei tudo, mas eu quero orar